Graça e paz, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou auxiliar pastoral do Ministério Cristo Centro, Caíras, Jardim dos Eucaliptos. E hoje, essa noite, nos reunimos aqui novamente para o estudo da Palavra. Eu quero convidar vocês a estarem aí compartilhando essas mensagens, esse vídeo, que você possa aí estar curtindo, compartilhando, comentando, né? Deixando aí a tua presença, tá? Você que é irmão aqui do nosso ministério, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu queria pedir a gentileza que vocês abrissem as Bíblias em Oséias, o capítulo 4, versículo do 1 ao 6. Nós vamos ler enquanto você abre aí. A gente vai continuar tratando no nosso tema do mês, que é a ética do comportamento cristão, né? A ética do comportamento cristão. E o nosso subtema dessa noite é a minha posição na fé. Qual que é a tua posição na fé, né? Na caminhada com Cristo. Então eu convido você a ler junto comigo Oséias, o capítulo 4, a partir do verso 1. Vamos ler até o 6. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassaram todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por isso, a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acuso os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei a sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu és santo, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Pai, essa noite nós nos reunimos aqui, Senhor, para estudar a Tua Palavra. Primeiramente, ó Pai, gostaríamos de pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão por tudo aquilo que temos feito que não foi do Teu agrado. Eu peço a Ti, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor esteja conosco. Realiza, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade no meio de nós. Que o Senhor, Espírito Santo, conduza aqui os nossos trabalhos. Prepara, Senhor, os nossos corações. O meu aqui, ó Pai, do meu irmão em casa, onde quer que ele esteja agora, que os corações sejam preparados e que a Tua obra no coração de cada um, que causa o arrependimento, venha agir grande e poderosamente nessa noite. Que nós possamos, meu Deus, estudar e que a Tua palavra chegue ao nosso íntimo e que em todo o tempo o Teu nome seja glorificado. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, hoje, tratando aí de ética, a ética do comportamento cristão. Porém, o Senhor falou comigo nesse texto de Oséias, né? Primeiro que o contexto dessa palavra que está lá no livro de Oséias era para o povo de Israel,
E você vê quantas coisas que tinham de errado no mundo, né? E quando a gente olha para o nosso mundo, olha, a fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, né? Se vem maldição, mentira, assassinato, roubo mais roubo, adultério mais adultério, ultrapassaram todos os limites. Quando a gente, né, traz para os nossos dias, em contrapartida, o nosso tempo com esse aqui, nós vemos uma grande semelhança. E no último versículo, o meu povo perece por falta de conhecimento. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. O versículo do mês, ele trata também a respeito de antes e depois de Cristo, né? A minha vida antes e depois de Cristo. Olha para a tua vida aí, como que era antes e como que é depois. E isso que a gente vai tratar hoje. Porque antes de Cristo, eu não tinha o conhecimento dele, então o que acontecia, o que agia na minha vida naquele tempo, naquele momento, já não pode acontecer mais. Mas depois que eu conheço a Cristo, depois que eu conheço ao Senhor, depois que eu tenho a experiência de realmente conhecer o Senhor, eu o conheço e depois o amo. Mas o conhecer não é saber quem é realmente conhecer. A palavra em João 14, no versículo 23, eu vou dar um tempo para que você possa encontrar aí. Porque quando eu conheço, o Senhor que me amou de tal maneira para que eu o conhecesse e demonstrasse esse amor. Que é o que? É praticando o que ele fala, praticando o que ele manda. E João 14, 23, a palavra ela diz assim, ó: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Então não dá para dizer que eu amo ao Senhor se eu não o obedeço. Isso é algo escalonado, tá? Eu só amo a Ele se eu obedeço. Isso são palavras de Jesus. Mas como assim conhecer o Senhor? Porque hoje eu estou falando aqui, eu creio com a grande maioria que sabe e conhece quem é Jesus Cristo. E se você não sabe hoje, eu creio em nome de Jesus que você vai conhecer. Mas o que se trata aqui? Será que, poxa, eu conheço a Cristo, será que de alguma forma eu posso me cegar a ponto de não achar que eu conheço e não conheço? Como que é isso? Como que funciona tudo isso? Nos últimos tempos, aqui no Brasil, nós pudemos aí enxergar alguns problemas na política brasileira, a polarização, né? A polarização da política, né? Os opostos, o famoso direita e esquerda, né? Direita e esquerda. Ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda. E o que acontece? Muitas das vezes a gente nem sabe o que é ser de direita e nem sabe o que é ser de esquerda. Mas, né, numa torcida cega, nós ali e fazemos postagens e levamos essa verdade, aquele achismo, e isso vai protelando, isso vai caminhando. Mas o que é isso? Onde eu estou no meio de tudo isso? O que é direita? O que é esquerda? Onde eu estou? Aí você olha que nenhum extremo e nem outro, de acordo com a palavra de Deus, que tem que ser o ponto de partida para qualquer pessoa,
Nem um extremo e nem outro está de acordo com a palavra do Senhor. Porque quando vemos assim, frases assim, bandido bom é bandido morto. Será? Será que um bandido bom é um bandido morto mesmo? Será que existe um bandido bom? O meu corpo, as minhas regras. Então, o meu corpo, eu vou fazer as regras sobre o meu corpo. Isso vai totalmente contra a palavra de Deus. Isso vai totalmente contra o que o Senhor quer para cada um de nós. Mas quando a gente vê essas coisas, né? Eu começo o quê? Eu começo a defender causas, eu começo a defender ideologias que muitas das vezes eu não sei, e vão de encontro e vão contra a palavra de Deus, e eu me vejo ali numa torcida fervorosa sobre algo que eu não tenho entendimento. Mas o que eu não estou entendendo? A ideologia ou não estou entendendo a vontade de Deus? O que será que eu não estou entendendo? E isso não vem porque a pessoa quer, e realmente é uma falta de conhecimento. Mas não vai funcionar. Olha, eu estou passando por problema, olha, eu estou passando por situações, eu sou assim, eu sou assado. Nós temos que entender que existe uma palavra do Senhor e ela me obriga a cumpri-la na totalidade. Conforme essa ótica apresentada, será que eu sei o que eu estou servindo? Será que eu sei o que Cristo quer de mim? Qual é o ponto que eu estou? Qual é o ponto que eu estou? E o Senhor, essa semana, Ele me levou a pensar em algo que alcança e ataca fortemente as pessoas que conhecem a Cristo, que estão numa igreja, numa vida com Deus, numa vida trabalhando para o reino, e de pessoas que ainda não conhecem a verdade. Então, uma coisa só que acaba de alguma forma atacando a todas essas pessoas. E de alguma forma, meus irmãos, isso vai trazer complicação para a vida dos nossos irmãos. Então vamos pensar nessa ótica, antes e depois. Você aí não conhece a Cristo, você aí ainda não está em uma igreja, não entregou a tua vida a Jesus Cristo, você ainda que não se batizou, você aí que ainda não entrou nessa liturgia, né, da vida aí, do início da vida de um cristão. Então, quem está fora do querer e da vontade de Deus, vamos entender isso aí. O que é o querer e a vontade de Deus? O que acontece? Aquele que está lá fora, muitas das vezes, ele acha que está tudo certo. Porque, meus irmãos, se todos soubessem do grande problema que o ser humano está para enfrentar com a volta de Cristo, porque a volta de Cristo vai trazer grande justiça. O Senhor vai trazer justiça. Por isso que eu tenho que estar com a minha vida em ordem. Então, o que acontece? Imagina que você vai lá no Poupa Tempo. Você vai no Poupa Tempo, vai regularizar a documentação lá, a documentação do seu carro. Só que você chega lá no Poupa Tempo, não adianta você ir lá com o documento do seu carro.
Você tem que ir lá, você tem que ir com comprovante de endereço, com comprovante de residência, você tem que levar um laudo, você tem que levar um canhotinho, pagar uma taxa, levar esse canhoto pago, vai com seu RG, CPF, vai com um monte de outras coisas. Então, o que acontece? O que vai acontecer quando você chega lá no Poupatempo só com seu documento? Você vai voltar para trás. Você não vai conseguir fazer. Você não vai conseguir fazer. Então, essa mensagem aqui é para que você que acha que está tudo certo, você que acha que está tudo bem, você precisa entender o que é que espera para o dia, o grande dia do Senhor. O que eu tenho que estar nas mãos? Quais são os requisitos que eu tenho que estar nas mãos? E muitas pessoas que estão lá fora ainda não sabem. As pessoas sabem, olha, eu acredito, Jesus é o Filho de Deus, eu acredito. Olha, eu acredito que Jesus ele vai voltar, eu acredito. Não, eu acredito em tudo isso daí, eu acredito também no Espírito Santo. Eu acredito em tudo isso daí, só que eu levo a minha vida. Olha, eu acredito nisso daí, acredito mesmo, mas eu vou levando a minha vida. Aí eu fico imaginando, como que não deve de ser, né, meus irmãos? Porque a pessoa ela tá lá fora, ela acredita em tudo isso e não se mexe. Eu não posso falar que aquela pessoa ela conhece, porque se conhecesse, não estava tudo bem, não estava à vontade. Se conhecesse o que pode acontecer no próximo minuto, hoje, a gente não sabe se vai ter um amanhã. Se conhecesse tudo isso, não estaria à vontade. Mas o que acontece com essa pessoa? Nós como igreja, nós como irmãos, nós temos que olhar para o nosso próximo e fazer o máximo para que ele tenha tudo em mãos. Para que quando ele chegar no Poupatempo, ele tenha todos os requisitos para conseguir resolver o problema dele. Para que quando o Senhor voltar, você tenha o mínimo. O mínimo. Para que você possa ir para a glória com o Senhor. Porque não vai ter outro jeito. Não vai ter uma outra chance. Em Romanos, o capítulo 1, o versículo 21. Romanos, o capítulo 1, versículo 21. A palavra do Senhor, ela diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles endureceu-se, tendo conhecido a Deus, mas não o glorificaram, e nem lhe renderam graças. Meus irmãos, toda a honra e toda a glória é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se eu não estiver quites com esse quesito, se eu não tiver Ele como meu fiel e único Salvador, algo de muito ruim vai acontecer. É uma grande verdade. Isso é uma grande verdade. Então, pessoas que dizem que conhecem, acabam de alguma forma, na verdade, não conhecendo. Porque quando a gente olha questões como, olha, só há um Deus. A gente olha questões como o homem por si só não pode ser salvo. Nós olhamos aí questões como Jesus é o suficiente para me salvar, não há outro Salvador. A Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem.
Então são situações, são questões que acabam aí de alguma forma com o povo lá fora sendo relativizada. Aí eu falo, não, eu creio em Jesus, mas eu tenho outros deuses. Não, aí eu falo, não, olha, eu acredito na Bíblia, mas ó, tem um livro assim, assim, assado, ou tem uma profetisa assim, assim, assado, ou tem um pai de santo assim, assim, assado, que ele falou um negócio e... Mas vai contra a Bíblia. Não, mas isso daí, tipo, não, aí aquela outra fonte, ela sobrepõe a Bíblia. Aí não vai adiantar. Não vai adiantar. Eu preciso tomar cuidado com isso. Eu preciso de toda forma tomar cuidado com isso. Mas Pedro, eu conheço Jesus, eu sei que Ele é o Filho de Deus. Mas aí o que acontece? O Senhor, Ele se revela a quem não o conhece. Quando eu me pego num ponto onde eu ainda não o conheço, falta sim a revelação do Senhor a mim. Às vezes, meus irmãos, o Senhor vem se revelando a nós e nós fechamos os olhos. Às vezes acontece isso. Mas eu preciso entender que o Senhor ele se revela àquele que não o conhece. Ou ele se revela àquele que não conhece a tal ponto de... Às vezes eu posso conhecer o Senhor, mas eu tenho uma experiência que Ele me mostra algo novo. Me mostra algo novo. E é isso, uma coisa nova. E é isso que eu quero que nós temos que entender. Revelar é o mesmo que se fazer conhecer. O Senhor, nosso Deus, Ele se revelou através do Teu Filho. É muito importante reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o nosso fiel e único Salvador. E amá-lo. Mas eu só vou amá-lo quando eu fizer a vontade dele. O pilar do cristianismo é a ressurreição do Senhor Jesus. Se eu não creio em ressurreição, meus irmãos, estou aqui em vão. Não tem jeito. Porque assim como Jesus Cristo ressuscitou, eu também irei ressuscitar com Ele. Mas se eu não creio em ressurreição, se eu não creio que Cristo ressuscitou, eu não creio também na remissão dos meus pecados. Eu não creio no perdão dos meus pecados. Uma coisa sempre vai levar a outra. Eu não posso relativizar verdades puras. Eu não posso dividir o que é íntegro. De nenhuma forma. Mas quando se fala em ressurreição, algumas pessoas acabam crendo da boca para fora. E isso é algo que vem sendo colocado na mente do homem, quando se coloca ali Cristo morto numa cruz. É algo que, como se tentasse impor ao homem essa fase, como se tentasse de alguma forma trazer para sempre essa fase de Cristo, sendo que hoje Cristo ele está vivo e reina, está à direita de Deus, mas de alguma forma eles tentam de eternizar aquela imagem de Cristo morto na cruz. Então quando eu falo, não, eu acredito na ressurreição de Cristo, muitas das vezes eu creio da boca para fora. Porque se eu realmente acreditasse que Cristo está do meu lado o tempo todo, eu posso te dizer, meus irmãos, 95% dos pecados que eu cometo eu já não cometeria. Se eu realmente acreditasse que o Senhor está comigo em todo o tempo, 95% dos pecados que eu cometo, eu não cometeria. É duro, mas é uma verdade. Eu digo que acredito em Deus, eu digo que conheço a Cristo e viver uma vida totalmente discrepante do que Ele manda.
Então eu preciso fazer essa pergunta: eu conheço a Jesus Cristo? Será que Ele é o meu Senhor e Salvador? E isso vai ser determinante para a minha eternidade. Isso vai ser determinante na minha vida. Tudo tem um caminho. Eu preciso reconhecê-lo como meu fiel e único Salvador. Preciso aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. Eu preciso me batizar. Eu preciso andar com Ele. Eu preciso ser como Ele quer que eu seja. Eu preciso de fato ser um cristão. Aí sim, fazer o que Ele manda, aí eu vou amá-lo. E eu amando, o Senhor vai vir me buscar. Eu preciso declarar isso com a minha boca. Eu preciso confessar com a minha boca. Em Romanos 10, 9, Romanos capítulo 10, o versículo 9, vou correr um pouco. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você não tiver condições, se você não estiver nessas condições, você ainda não confessou com a tua boca que Ele é Senhor na tua vida e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você não é salvo. Mas se você fizer isso agora, se você nunca fez, se você fizer isso agora, você tem que crer no teu coração que você será salvo, fazendo o que Ele quer, amando a Jesus, fazendo o que Ele quer que você faça. A tua história vai mudar. Então, nós falamos aqui de pessoas que ainda não conhecem, de pessoas que ainda não entendem, de pessoas que acreditam que sabem, mas de fato não sabem. Nós falamos deles até agora. Qual que é o problema? Eles acham que conhecem e acham que está tudo bem. Acham que do jeito que tá vai dar, né? Mas e qual que é um grande problema também? E depois do conhecimento? Quando eu conheço a Cristo. Porque por um lado, os que estão lá fora acham que está tudo bom, está tudo bem. Alguns dos que estão dentro, e eu posso dizer, muitos dos que estão dentro do que? Do querer e da vontade do Senhor, de toda essa liturgia da igreja, se entregaram a Cristo, se batizaram, estão hoje numa igreja, muitos desses também acham que está bom. E aí eu encontro um grande problema. Não é um pequeno problema, é um grande problema. Por quê? Porque se eu aceitei a Jesus, se eu estou na igreja, eu fui batizado, está tudo certo, funcionando tudo certo, me converti, me transformei aos meus olhos, mas adultero. Ah, mas eu fofoco, eu guardo mágoa, eu não perdoo. Mas acredito que vai dar. Por quê? Porque eu já estou na igreja. Porque eu já tô batizado. Certa vez num programa de rádio eu lembro que um programa de pergunta teológica e um rapaz ele falou assim: "Ô, pastor, eu queria saber por que eu me batizei e não mudou nada." Ele falou assim que ele tinha se batizado, mas não tinha mudado nada a vida dele, né? Você vê como que são as coisas. Aí eu tô da igreja, eu tô batizado, me entreguei a Cristo, mas eu faço todas essas coisas aqui ainda. O maior problema disso tudo é achar que o fato de eu ter tido uma experiência com o Senhor lá atrás, quando eu o conheci,
eu ter a chance de começar a caminhar com Cristo, mas o que eu faço? Eu estaciono, eu paro no tempo. E o Senhor não nos chamou para ficar parados. Olha, e eu vou te dizer algo, não estou falando para você pregar, não estou falando que você tem que pregar, não estou falando que você tem que abrir uma igreja, não estou falando que você tem que viajar para a África, em missões. Se você for, todas essas coisas, glória a Deus por tua vida. Mas eu não estou falando isso. Eu estou falando do quê? Eu estou falando que muitas das vezes o simples fato de você confessar a tua fé, declarar a tua fé, servir de testemunho vivo do poder de Deus, isso já não é ficar parado. O simples fato de você olhar para você e de todos esses problemas aqui, falta de perdão, mágoa, fofoca, adultério, você olhar para você e ver essas coisas e lutar para que isso não ocorra mais na tua vida, isso não é ficar parado. Mas por que eu estou numa igreja, eu estou num ponto onde eu vou na terça-feira tem uma oração, eu vou lá, na quarta tem estudo da palavra, eu vou, no domingo também tem culto, e tá bom, e tá tudo ótimo. Isso é um grande engano. Nós precisamos entender isso aí, isso é um grande engano. Eu preciso ser um agente de transformação. Eu preciso ser um agente de transformação. Eu preciso ser alguém transformado para que eu possa ser ferramenta do Senhor para transformar outras vidas. E isso é não ficar parado. Nós não podemos ficar parados. Eu falo aqui hoje, nós falamos pessoas que não conhecem, mas agora eu estou falando a pessoas que conhecem. Eu falo a pessoas que foram tocadas, tiveram aí experiências maravilhosas com o Senhor, foram libertas, foram direcionadas com você mesmo, coisas maravilhosas que aconteceram e de alguma forma a gente estaciona. O que está acontecendo? Você vê a falta de conhecimento e tudo achar que está bom, como isso afeta aqueles que estão lá fora e como isso afeta nós que estamos aqui dentro. Olha para a tua vida, enquanto eu olho para a minha, não está bom, não está bom, não está bom. Eu tenho problemas, eu tenho batalhas a ser travadas, de toda sorte, mas aí eu venho, eu sento na igreja, eu ouço palavra, eu saio do jeito que eu cheguei, nada acontece, não sou tocado, não sou confrontado com nada. Vou para minha casa, vou ali, me alimento de conteúdo secular, coisas do mundo, não me alimento da palavra de Deus. Como que vai mudar, meus irmãos? Como que isso vai dar certo? Eu tenho que lutar para não chegar no último dia e chegar com um débito muito grande, um débito a ponto de eu não participar, de eu não estar com o Senhor. Ninguém merece nada, nós sabemos, mas existem coisas que foram ordenadas para que eu fizesse e que eu não tenho feito. E isso vai complicar o resultado esperado. Não fazer o que o Senhor quer. No domingo, nosso irmão José Mário, ele nos trouxe uma palavra. A palavra abençoada da parte de Deus. Vai estar aí no final do culto nos cards, tá? Se você não acompanhou, você que é membro, por favor, acompanha. Foi uma bênção. Se você que está vendo esse vídeo, assista também, assista por favor. É uma bênção. Por quê? Porque o Senhor nos trouxe uma palavra
que fala de como o Senhor ama todos e de como o Senhor quer salvar a todos. Sabe aquele teu ente querido que ainda não conhece a Cristo? O Senhor quer salvar ele. Sabe aquela pessoa que você tanto ama, que ainda não conhece a Cristo? O Senhor quer salvar ele. Sabe você que está aí, que ainda não aceitou a Jesus Cristo como teu Salvador? Ele quer salvar você. O Senhor ama todos. Mas existem algumas coisas, meus irmãos, que nós temos que fazer. No domingo, no dia lá, o que aconteceu? O Senhor nos provocou a orar por essas pessoas. Então eu preciso orar, eu preciso levar palavra para essas pessoas. Porque o mais difícil o Senhor vai fazer. Mas essa parte tem que ser conosco. O Senhor ama a todos, toda a tua família, amigos. Nós precisamos nos manter firmes para que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade e que eles sejam libertos dessa prisão em que se encontram. Meus irmãos, tem gente lá fora precisando da tua ajuda. Aquilo que você recebeu do Senhor, que você dê de graça também. Todo esse amor que você recebeu dele, que você dê de graça a ele. Que você possa se fortalecer, porque existem pessoas a serem buscadas lá fora. O Senhor nos ama e ama aquele que está lá fora. O Senhor nos chamou, nos libertou, nos transformou para buscar aqueles que estão lá fora. Isso é muito importante. Essa semana eu ouvia um programa de rádio e um certo pastor ele falou: olha, eu queria ter dinheiro para arrendar uma rádio. E nessa rádio eu ia tocar todo tipo de música do mundo. Mas de tempos em tempos eu soltaria ali algumas palavras. Palavras de Deus ali, 2, 3 minutos. Para tentar alcançar essas pessoas. Nós vivemos num tempo onde a gente vive, tudo é o gospel. Isso é o gospel, música gospel, balada gospel, evento gospel, show gospel, tudo é gospel. Às vezes existem pessoas que têm até arrepio quando escutam a palavra gospel. Existem pessoas para serem buscadas lá. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós possamos ser ferramentas para buscar essas pessoas. Você pode ter certeza, você não precisa ir longe. Aonde você está, se você for uma testemunha de transformação, se você for ali uma ferramenta onde as pessoas vejam transformação na tua vida, já está sendo feito o que é para ser feito. Eu comecei a deixar algumas mensagens em status de WhatsApp, mensagens do Senhor, mensagens da Bíblia, versículos bíblicos. Eu tentei começar a ver esses status de outras pessoas, não de todos. Tem coisas muito interessantes lá, porém, tem coisas horríveis. Eu confesso a você, eu não consegui. Eu sei que é difícil, mas eu não consegui ver muito tempo isso daí. Mas eu comecei a deixar ali mensagens ali, para que alguém possa ver. Porque nada que o Senhor nos dê a direção, nada vai ser por acaso. A palavra dele é poderosa. A palavra dele te salvou e me salvou também. Então nós precisamos trabalhar em prol do próximo, em prol do outro, em prol daquele que o Senhor também ama e também quer buscar. Um último assunto, e para encerrar, eu vou falar alguns versículos e não vou ler por conta do tempo. Em Mateus 3, versículo 1 e 2, esse contexto, João ele estava ali
Ele veio para preparar o caminho para o Senhor. E ele fala uma frase ali, né? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele fala essa frase. Logo depois, Jesus ele vai lá para ser batizado por João, né? Ele iria ser batizado por João e depois ele passaria por uma tentação no deserto. Satanás o tentaria no deserto e ele inicia seu ministério também falando: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E lá em Mateus 28, na grande comissão, o Senhor ele nos fala assim, é Mateus 28, do 18 ao 20, esse eu vou ler. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Obrigado, Senhor. O que Deus quer de nós é que vivamos como salvos. Que vivamos como salvos e também busquemos a outros. Tudo aquilo que Ele nos ensinou, que nós possamos passar a outras pessoas. Essa é a grande comissão. Isso que o Senhor quer de nós. E todo esse conhecimento, essa falta de conhecimento, que ela seja sanada por mim e por você, meus irmãos. Que nós possamos levar o conhecimento a essas pessoas, para que ninguém morra mais por falta dele, do conhecimento, da verdade e da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Curva a tua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço. Eu te louvo, ó Deus, eu te glorifico. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem realizado. Pai, a tua palavra, ela foi ministrada e foi passada, Senhor, aos meus irmãos da forma que o Senhor colocou no meu coração. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e peço a Ti, Pai, que em nome de Jesus, a Tua vontade se cumpra em todo o tempo em nossas vidas. Senhor Espírito Santo, leva, Senhor, o Teu toque sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão que está em casa, sobre a vida de cada um que pôde, meu Deus, e que conseguiu acompanhar essa palavra até o fim. E que em todo o tempo nós possamos nos libertar, Senhor, de todo o comodismo, do comodismo de lá fora, do comodismo que nos ataca aqui dentro, mas que em todo o tempo nós possamos fazer o que o Senhor quer. E fazendo o que o Senhor quer, não nos deixará parados, não nos deixará estacionados. Fazer o que o Senhor quer trará movimento para a Tua obra, movimento ao Teu reino, crescimento e fortalecimento e amadurecimento para as nossas vidas. Pai, eu te agradeço pelo Teu cuidado e pelo Teu amor. E nós oramos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero te agradecer por estar aí até agora, nos acompanhando. Eu fortaleço agora o convite que você possa estar aqui amanhã, que você possa estar no domingo, aí que você faça a sua inscrição através do WhatsApp, que você possa estar aí no culto presencial domingo. Se você não puder, que você esteja no culto online através da fanpage Cristo Centro Caieiras, Cristo Centro e Eucaliptos Caieiras. Você pode acompanhar lá o culto online através de uma live, mas que nós possamos aí estar todos reunidos no mesmo Espírito, adorando ao nosso Senhor. Eu quero te agradecer você que tem dizimado e ofertado, que o Senhor te abençoe grandemente. A gente está fazendo algumas melhorias, a gente está se adaptando, comprando equipamentos novos e tudo isso foi possível pela graça do Senhor e porque Ele tem te dado graça, porque Ele tem te abençoado. Que o Senhor continue te abençoando grandemente
E obrigado aí pela tua fidelidade, tá? Que o Senhor abençoe a tua vida, que você tenha uma semana abençoada. Até domingo no nosso culto. Terça-feira temos aí também a oração e na próxima quarta nós nos vemos novamente. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.